A partir de 7 de maio, o mundo vai acompanhar com muita expectativa o conclave. Na quarta-feira da semana que vem começa a escolha. O nosso entrevistado agora é o padre Diego William dos Santos, mestre em teologia pela PUC de São Paulo, para, claro, falar sobre as expectativas, as possibilidades e, claro, o mundo inteiro acompanhando. Tudo bem, padre? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Muito obrigado. Ô, padre, é claro que a imprensa fala muito, a gente especula muito, a própria igreja também deixa tudo isso com muita expectativa, né, em relação ao sucessor, no caso do Papa Francisco. Eu pergunto para o senhor o seguinte: é muito difícil, é impossível fazer projeções, previsões? A gente pode ficar aqui horas falando sobre as listas, os possíveis candidatos a esse cargo tão importante na igreja, mas é impossível, padre? Exatamente, Thiago. Nesse momento é impossível fazermos qualquer previsão. A igreja, os cardeais, iniciam o processo das congregações gerais, as reuniões que serão feitas em que se traça o perfil da igreja, como a igreja está neste momento, qual é a igreja que Francisco está deixando e, ao mesmo tempo, como deve ser o perfil do novo Papa. Quais são as necessidades, o que é que ele vai ter que lidar, quais são as urgências da igreja neste momento. A partir dessas reflexões, começa a se traçar, então, o perfil do novo Papa. Como nós vimos na reportagem anterior, os cardeais ainda vão se conhecer, naturalmente, eles já se conhecem, mas vão aprofundar as suas reflexões para, então, decidir qual será o melhor Papa para a igreja neste momento. É claro, a escolha é sempre do Espírito Santo, portanto, é impossível fazermos qualquer afirmação ou qualquer projeção de quem será o novo Papa neste momento. E mesmo também sobre o perfil do novo Papa, porque a gente sabe que o Papa Francisco foi quem escolheu quase um pouco mais até da metade dos atuais cardeais que vão participar do conclave. É difícil também dizer o perfil, se é o mesmo perfil, se é um perfil um pouco mais moderado. Também é um palpite muito complicado, padre. Naturalmente, nós teremos uma continuidade. O pontificado do Papa Francisco, assim como os demais pontificados da história, são pontificados de continuidade. O novo Papa vai tentar atualizar ou buscará atualizar a mensagem evangélica, o anúncio querigmático, aquilo que foi a experiência com Jesus ressuscitado e que se transmite também por meio da doutrina católica. O novo Papa fará isso com toda certeza. Vou chamar os nossos comentaristas agora, chegando por aqui, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, a sua pergunta. Bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, Cristiano, boa noite, padre, boa noite a todos. Padre, agora nessa fase, antes do conclave, vão ocorrer as congregações gerais, que são aquelas conversas ali que os cardeais conversam livremente. Queria que o senhor explicasse o que são exatamente essas congregações gerais e qual a influência que elas têm no conclave propriamente dito. Exatamente. As congregações visam buscar ilustrar um pouco a caminhada da igreja até agora, quais foram as reformas implementadas pelo Papa Francisco, em que sentido essas reformas avançaram ou não. E, portanto, essas congregações visam, a partir da reflexão de alguns teólogos, alguns cardeais que estarão presentes, nós teremos algumas conversas para que os cardeais possam dizer como eles estão sentindo a igreja neste momento e qual é o perfil que o novo Papa deve ter. Nesse sentido, a partir dessas constatações, isso, de fato, vai conduzir os cardeais no momento da votação. Qual dos cardeais que ali está, a partir da intuição, da perspectiva de cada cardeal eleitor, ele vai julgar que este ou aquele candidato é, de fato, o melhor para o futuro da igreja. Por isso, essas congregações visam justamente analisar como está a situação da igreja neste momento e qual o perfil do novo Papa. Cristiano Vilela, boa noite, Vilela. Boa noite, Thiago, Dora, padre, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
Padre, é evidente que não se tem como saber quem será o próximo Papa, escolhido o próximo Papa agora no conclave, mas naturalmente é possível a gente fazer algumas avaliações com base na experiência, com base na leitura dos conclaves anteriores e da própria organização da Igreja. Na sua avaliação, Padre, é possível descartar um novo um novo Papa latino-americano? É possível colocar uma retomada da influência dos papas italianos? Enfim, qual leitura é possível fazer, evidentemente sabendo que tudo só vai ser decidido a partir do dia 7? Exatamente, a gente continua com essa dimensão das congregações gerais que visam ilustrar justamente para a Igreja, e de modo especial para os cardeais, qual Papa atenderia melhor a Igreja neste momento. Não está descartado um novo Papa latino-americano, assim como não está descartado um Papa europeu, africano, enfim, todos os cardeais ali eleitores são também passíveis de serem eleitos, né? Neste sentido, a Igreja, ou melhor dizendo, os cardeais verão qual é o rosto que a Igreja deve ter ou qual é o rosto que este pontificado deve ter. Que a Igreja quer comunicar ao mundo dirá muito da escolha do novo Papa. Portanto, todos eles podem ser eleitos. Padre, claro, independente de perfil, independente se será um Papa muito parecido com o Francisco ou pode ser um Papa diferente, mas, de qualquer forma, entre os grandes desafios da instituição, da igreja como instituição, é justamente evitar a perda de fiéis e tentar trabalhar com a juventude, por exemplo, para atrair os fiéis. O senhor acha que esse é o desafio único da Igreja hoje, na comparação com os últimos anos, a perda de muitos fiéis? Talvez não seja o único desafio, mas um dos desafios da Igreja, né? Como nós vamos comunicar o anúncio do Evangelho. Entretanto, nós temos considerado ou constatado um crescente número de conversões no continente africano, por exemplo. Então, o cristianismo, o catolicismo, tem crescido em outras áreas, em outros lugares, em outros países, né? Agora sim, como é que nós comunicamos, como é que nós trazemos este anúncio do Evangelho, principalmente às novas gerações? Sempre um desafio, tanto para o Papa, quanto para a Igreja como um todo. O novo Papa certamente terá este olhar atento aos jovens, assim como foi no pontificado de Francisco, no pontificado de Bento XVI, também de João Paulo II, né? Essa atenção sempre aos jovens, mas a todos os outros, né? E a Igreja olhará também, o novo Papa olhará para os outros desafios que estão presentes no mundo, a dimensão da paz que nós necessitamos, mesmo as questões da relação entre os povos, a fraternidade, isso foi muito vivido no pontificado de Francisco. Então, são questões emergentes da sociedade, do mundo, que estão sempre no horizonte da Igreja. A Igreja visa dar respostas ao seu tempo, a Igreja necessita de trazer esse anúncio de salvação nos dias atuais. Então, o novo pontífice certamente terá em mente tudo isso e buscará também, junto com a Igreja, dar resposta a todas essas situações. Padre, falamos de previsões, projeções, futuro da Igreja, e eu pergunto para o senhor o seguinte: se o senhor estivesse lá no conclave, o senhor tem alguém que o senhor votaria, um Papa brasileiro, quais seriam os nomes, quem que o senhor pode revelar, quem o senhor pode dizer que seria talvez um nome da preferência do senhor? Olha, creio que é muito difícil falar, né? É muito difícil colocar-se no lugar dos cardeais e ter ali um candidato, né? Eu diria que se fosse um cardeal, prestaria muita atenção àquilo que o Espírito vai indicar e então votaria como o Espírito Santo nos indicasse naquele momento. Claro, eu não pertenço ao grupo do Colégio do Cardinalício, então não tenho essa responsabilidade, por isso também não tenho nenhum candidato, né? De modo particular, como a Igreja nos convida e nos ensina, acolherei sempre o novo pontífice que a Igreja assim eleger. Padre Diego William dos Santos, mestre em teologia pela PUC de São Paulo. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Volto sempre. Um abraço para o senhor.
Eu que agradeço. Boa noite a todos.